Olá, queridas. Graça seja sobre os nossos corações. Chegamos ao último dia do nosso tempo de oração, Filhos no Altar. Mas eu creio que esse último dia marca apenas o início, né, de um novo tempo para as nossas vidas, em nome de Jesus. E hoje nós vamos estar falando sobre salvação e destino profético restaurado, em nome de Jesus. Isaías 44:3 vai nos dizer: E derramarei o meu espírito sobre a tua descendência. Que palavra poderosa. Glória a Deus. Então, queridas, quando nós lemos isso aqui, nós entendemos que o maior desejo do coração de Deus para o meu filho, para o teu filho, não é apenas que ele se comporte melhor, mas é que ele seja restaurado, que ele seja salvo, que ele seja transformado e alinhado ao propósito eterno para o qual ele foi criado. A rebeldia que você está vendo hoje não é o fim da história. Ela é apenas uma fase, né? É uma fase dentro de uma narrativa espiritual muito maior que Deus já escreveu. Então, o destino do seu filho, ele não começa na crise, ele começa no coração de Deus. O teu filho, ele foi chamado antes de nascer, ele foi separado antes mesmo de compreender que ele estava marcado, né? Ele estava marcado por Deus antes de existir. Então, as escrituras, né, elas nos mostram, elas falam, elas nos trazem verdades espirituais sobre as nossas vidas que ninguém pode apagar. Então, a palavra do Senhor está declarando aqui que Deus derramará do seu espírito sobre a nossa descendência. Então, isso significa que existe uma promessa específica, uma promessa pessoal, uma promessa inegociável sobre o futuro dos nossos filhos. Então, quando nós estudamos um pouquinho, quando nós nos aprofundamos nisso, nós vamos descobrir realmente assim que existem hoje estudos, né, sobre identidade na área da espiritualidade que mostram que jovens que passam por rupturas emocionais, que passam por crises de comportamentos, que passam por essas fases de afastamento, frequentemente são essas pessoas que se tornam aquelas que mais profundamente vivem um encontro transformador com Deus. Por um lado, assim, é muito triste isso, né? A gente saber que a gente tem que ir lá para o mundo, tem que sofrer tudo isso para entender o amor de Deus. Mas é assim que funciona. Pessoas que nasceram, você pode perceber isso, que pessoas que nasceram, né, dentro de um lar cristão, pessoas que nunca se envolveram com nada, elas às vezes elas têm maior dificuldade de perceberem a paternidade de Deus do que aqueles que foram alcançados, que foram realmente tirados do mundo das trevas. Por quê? Porque realmente a dor, né, quando ela desorganiza tudo aquilo dentro de nós, essa mesma dor, ela também cria esse espaço para que o Espírito Santo venha reorganizar a alma de dentro para fora. Agora, aquelas pessoas que acham que tá tudo certinho, aquelas pessoas que acham que nunca fizeram nada de errado, às vezes elas vivem uma vida assim de muita aparência, uma vida de basicamente como eu diria assim, de que está tudo certo. Eu vejo isso como a vida do irmão do filho pródigo. Né? Ele nunca saiu, ele nunca fez nada de errado, ele sempre esteve na presença do pai, mas ele vivia uma vida sem conexão, uma vida sem alegrias, uma vida sem desfrutar da presença de Deus. Já o filho pródigo, não. Foi um filho rebelde, né? Foi um filho que saiu, que se rebelou, que quis a sua parte, que desonrou o pai, quis a sua parte da herança, né? Um filho ingrato, que gastou tudo que tinha. Então, quando nós pensamos em filhos, eu creio que esse é um dos filhos assim que realmente assim mais retratam realmente assim essa questão que nós estamos falando aqui sobre rebeldia. Né? Ele realmente viveu tudo aquilo que nós não gostaríamos, como mães, de viver com nossos filhos. Mas essa dor dele, quando ele se pega naquele lugar realmente assim de perceber o quão longe ele estava, o quão afastado ele estava, o quão perdido ele estava, essa dor abriu esse espaço para que o Espírito Santo de Deus reorganizasse tudo, para que a alma dele fosse restaurada de dentro para fora, para que ele realmente percebesse que tinha um lugar na casa do Pai e ele pudesse voltar. Então, quando o Senhor fala
é sobre esse derramar, né, do Espírito Santo, nós começamos a entender que esse derramar do Espírito faz o que nenhuma conversa, querida, o que nenhuma disciplina, o que nenhum conselho é capaz de fazer. Esse derramar do Espírito Santo, ele quebra a resistência dos nossos filhos, ele realmente assim ilumina o coração, ele restaura a identidade, ele desperta arrependimento e ele acende o propósito. Então nós vemos isso na história do filho pródigo. Você pode parar e pensar aqui na história, né? Foi quem tocou? Alguém fala, foi o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que ardeu no coração fez ele lembrar, né? Lembrar daquela voz, a voz irresistível do Pai. Então, queridas, quando nós pensamos, né, sobre os nossos filhos, a promessa de Deus aqui para nós não é uma promessa só de voltar para casa, né, para o seio familiar, para a obediência, mas é um retorno ao chamado. Porque aquele filho, né, o filho pródigo, quando ele volta, ele retorna ao chamado, aquilo que ele foi chamado para ser filho. Deus, ele não simplesmente o acolhe, ó, volta para casa, tá tudo certo, fica aí no teu canto. Não, Deus faz festa. Deus declara que ele é filho, Deus dá um anel, Deus troca as vestes, né? Deus prepara, está tudo preparado, Deus prepara a festa. Então hoje nós queremos declarar sobre os nossos filhos que os nossos filhos eles não serão apenas resgatados, mas eles serão reposicionados no caminho profético para o qual eles vieram para este mundo. O Espírito Santo de Deus, queridas, eu creio em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus vai alcançá-los onde você não consegue entrar. O Espírito Santo de Deus vai tocar áreas que nenhuma palavra humana pode chegar. O Espírito Santo de Deus irá despertar dons que estão adormecidos. O Espírito Santo de Deus irá remover toda a cegueira espiritual que aos nossos olhos hoje parece permanente, parece que nada vai mudar. Mas eu creio nesse derramar do Espírito que vai reescrever capítulos que o inimigo tentou distorcer na história dos nossos filhos. Então, o Deus que chama é o Deus que completa, querido. O Deus que promete é o Deus que cumpre. O Deus que inicia é o Deus que restaura. Então, eu creio em nome de Jesus que os nossos filhos, eles foram criados para serem cheios do Espírito Santo de Deus. E essa promessa do Senhor, ela ainda está viva. Ela ecoa no nosso coração, ela ecoa nos nossos ouvidos. E derramarei do meu espírito sobre a tua descendência. Essa é a promessa de Deus. Não são palavras minhas. Não foi um versículo que eu achei bonitinho para colocar aqui no nosso devocional, no nosso tempo de oração. Mas é a palavra de Deus que é viva, que é permanente, que não volta vazia, que vai cumprir o seu propósito. Isso é maravilhoso. Amadas, creia nisso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E como atitudes práticas, hoje eu quero desafiar você a declarar em voz audível o destino profético do teu filho. Fale o nome dele e diga, eu declaro que o meu filho, fala o nome dele, ele será salvo, cheio do Espírito e viverá o propósito para o qual ele foi criado. Eu declaro hoje sobre o meu filho, Tiago, que ele é salvo, que ele é cheio do Espírito e que ele viverá o propósito para o qual ele foi criado. Essa atitude, amadas, ela não é apenas verbal, ela é um alinhamento espiritual, onde você coloca, né, a tua vida em cooperação com Deus. Você está cooperando com Deus no destino do teu filho. Essa declaração é uma declaração profética, que não está descrevendo o presente, ela está anunciando o futuro. Talvez hoje você está olhando para a vida do teu filho, mas meu filho não é isso, meu filho não está vivendo. Mas eu estou declarando. Porque no mundo espiritual, identidade declarada é identidade despertada. É assim que Deus despertava. Quando Deus olha para Gideão, Gideão ali estava se sentindo fraquinho, o menor dos menores, mas Deus olha para ele e o chama de valente, valoroso, guerreiro. Né? Quando Deus olha para Abraão, Abraão estava se vendo um velho, né? sem descendência, mas Deus olha para ele e o chama de pai de multidões. E assim é na vida de cada um de nós.
Deus não está vendo hoje, Deus está vendo o futuro. Então eu quero que você entenda isso no espírito. Veja o futuro, profetize o futuro na vida do teu filho. E para isso, querida, nós precisamos nos perguntar: eu tenho orado por transformação espiritual do meu filho ou apenas por mudança de comportamento? Nós já nos fizemos essa pergunta lá atrás. E hoje, né, dias decorridos, onde nós já temos orado, entendido outras coisas, qual tem sido a tua oração? Porque essa pergunta revela realmente se o teu foco está apenas em ajustar atitudes externas ou em tocar no núcleo da alma dele, no centro da alma dele. Porque salvação não é comportamento, salvação é encontro. O que você tem buscado para o teu filho? Uma mudança de comportamento ou um encontro com Deus? Pelo que você tem orado, querida? Pelo que você tem orado? O que você entendeu durante essa semana que nós passamos aqui? Segunda pergunta: eu acredito de verdade que Deus tem um chamado para a vida do meu filho? A tua fé, amada, molda a tua intercessão. Quando você enxerga o propósito, as tuas orações deixam de ser ansiosas e se tornam orações proféticas. Né? Se eu tenho medo, se eu não acredito, se eu acho que ninguém na minha família conseguiu, todo mundo sempre foi assim. Se eu achar dessa forma, eu vou continuar fazendo orações ansiosas. Jesus, por favor. Agora, quando eu entendo isso, eu falo: não, Senhor, o meu filho tem um chamado. E eu oro nesse momento assim, declarando o que o Senhor fará na vida dele. Terceira pergunta: tenho declarado vida, destino e promessa sobre ele? Ou tenho repetido apenas aquilo que eu vejo? Amadas, a nossa boca tem muito poder. O que você fala abre caminhos ou limita destinos. Então fale o que Deus diz, não o que as circunstâncias mostram. Quando nós olhamos, né, eu gosto muito de ver a bênção que Jacó trouxe sobre os seus filhos. Eu acho muito interessante aquilo lá, porque cada um cumpriu exatamente aquilo que Jacó falou. Então, a gente vê assim que a bênção de um pai, as palavras de um pai, ela tem muito poder. Cuida com o que você fala sobre os teus filhos. Cuida, queridos. Não repita somente o que você está vendo. Não repita que teu filho é rebelde. Mude essas palavras em nome de Jesus. Que em nome de Jesus, esses 7 dias aqui tenham trazido esse esclarecimento para você. Tenham trazido esse discernimento. Que você precisa mudar as suas palavras. Não é somente sobre a rebeldia do seu filho. É sobre aquilo que profetizamos sobre eles. Como é que nós oramos sobre isso, então? Ore pedindo que o Espírito Santo alcance o teu filho onde seus olhos não conseguem vê-lo. Né? Onde as suas palavras realmente elas não conseguem entrar. Peça para que o Senhor visite o coração do teu filho com convicção. Que o Senhor traga luz, traga revelação. Interceda realmente para que toda resistência seja quebrada, que toda cegueira seja removida, que toda voz contrária ao propósito de Deus, ao chamado de Deus, seja silenciada. Declare, queridas, que o chamado que Deus escreveu para eles está sendo ativado hoje. Que os dons serão despertados, que a identidade dele vai ser reconstruída no amor do Pai, que ele pode voltar, existe um lugar para ele. Declara isso sobre o seu filho. Porque às vezes muitos filhos não voltam porque eles acham que não tem mais lugar para eles. E quando eu falo de voltar, eu não estou falando fisicamente, às vezes eu falo emocionalmente, espiritualmente. Que eles possam encontrar você de braços abertos. Clame por salvação plena, não apenas por mudança de comportamento. Clame por retorno ao propósito, não apenas que eles voltem para o lar, que eles voltem obedientes, mas que eles possam ter um reencontro com Deus, em primeiro lugar, para depois se reencontrar conosco. Esta é a oração, queridas, que ativa destino. Então declara sobre o teu filho, declara que você crê que ele vai ser alcançado pela presença de Deus, declara que o Espírito Santo está sendo derramado sobre a vida dele, declara que ele está salvo em Cristo Jesus, que nenhuma resistência vai permanecer, que nenhuma cadeia é mais forte do que a palavra de Deus, que nenhuma mentira vai prevalecer contra a verdade do Senhor. Declara isso em nome de Jesus. Amém? E como o jejum para o dia de hoje, eu quero sugerir que você faça um jejum de entretenimento excessivo e consagre esse tempo para interceder especificamente pelo futuro espiritual do teu filho. Esse jejum, querida, simboliza que você está trocando a distração por propósito. O teu propósito durante a semana, o teu propósito durante esses dias é interceder pelo seu filho, é ser guardiã de uma vida preciosa que o Senhor confiou nas tuas mãos.
Então, que todo entretenimento não tenha valor hoje, mas que o propósito pelo qual o Senhor te chamou, o Senhor te colocou aqui, seja maior que tudo isso. Porque cada minuto que você consagrar a isso será uma semente no destino do teu filho. Então, em nome de Jesus, que você possa entender isso no Espírito. Em nome de Jesus. Amém? Amém, papai. Nós queremos nos colocar diante do Senhor com esperança, pai, nesse dia. Porque nós sabemos, pai, que nenhum coração, Deus, está longe demais do teu amor. E hoje nós oramos, Deus, pelo coração do nosso filho. Nós não estamos aqui, Senhor, pedindo mudanças de comportamento, pai, mas nós queremos realmente clamar por salvação verdadeira, por encontro real, por transformação, pai, por alinhamento, pai. Que o destino profético que o Senhor planejou para eles, pai, antes da fundação do mundo, se cumpra, pai, em nome de Jesus. Pai, nós queremos mesmo que o Senhor os chamou pelo nome. O Senhor escreveu palavras de vida, pai, para a vida dele. E nós ativamos essas palavras hoje em nome de Jesus. Nós declaramos mesmo, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor será derramado sobre a vida dele. E que esse derramar do Espírito Santo sobre ele, Senhor, vai vir como um rio que rompe, Pai, desertos, Senhor, internos. Que cada camada de resistência, Pai, está sendo quebrada, Pai, não pela força, Pai, mas pela tua bondade, Pai. Porque a tua palavra nos diz, Senhor, que é a tua bondade, Pai, que nos leva ao arrependimento. Então, Pai, em nome de Jesus, que a tua bondade, Pai, os leve, Deus, ao arrependimento. Traz, Deus, visão espiritual, Pai. Traz discernimento, Pai. Traz quebrantamento, Pai. Traz o amor perfeito que lança fora todo medo. Pai, em nome de Jesus, que a tua verdade venha sobre a vida deles, Pai. Libertando mesmo a raiz, Deus, da vida deles, Senhor, onde foi plantado, Deus, mentiras, Pai, que moldaram, Deus, as escolhas e os pensamentos. Mas hoje, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor derrama sobre o teu espírito, Senhor. E eu creio, Pai, no meu espírito, Senhor, que quando o Senhor derrama sobre o teu espírito, Senhor, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é engano, tudo aquilo que é cegueira, Senhor, é levado, Deus, como uma enxurrada, Pai, como lixo, Pai. É levado, Pai, pelo derramar do teu espírito. Então, Pai, em nome de Jesus, visita os lugares mais profundos da alma dele. Aqueles, Pai, que nós não podemos entrar. Aqueles que talvez nem eles mesmos, Pai, compreendam, Pai. Mas nós te pedimos, Pai, toca nas memórias formadas no silêncio. Cura rejeições escondidas. Acalma, Pai, as guerras internas. Reconstrói, em nome de Jesus, a identidade, Pai, onde ela foi ferida, Pai. Pai, que o teu Espírito Santo, Pai, entre nos corredores secretos, Pai, do coração dos nossos filhos. E acenda a luz, Pai, onde existem sombras, onde existem trevas. Que o Senhor possa reordenar, Pai, reorganizar as emoções, restaurar a sensibilidade à tua voz. Devolver mesmo, Deus, a capacidade, Pai, de reconhecer o amor do Pai, que espera, Deus, com braços abertos, que espera com festa pronta, que espera mesmo, Deus, com um anel no dedo, vestes limpas. Deus, em nome de Jesus. Pai, nós oramos mesmo, Senhor, que o chamado profético sobre a vida deles, Deus, seja ativado com poder. Que o Senhor venha despertar, Deus, dons adormecidos, habilidades, Pai, que foram sufocadas, talentos, Pai, que às vezes nem eles percebem, Deus. Marca, Pai, o espírito deles, Deus, com teu propósito. Levanta, Pai, dentro deles, Deus, um desejo irresistível, Senhor, de te conhecer, de te ouvir, de te seguir, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, que os pensamentos sejam tocados, que encontros dos céus, Pai, cruzem, Deus, os caminhos deles. Pai, em nome de Jesus, que nenhuma voz contrária, Senhor, tenha autoridade sobre o futuro deles. Nós, como mães, como pais, nós cancelamos toda palavra, Deus, de desvalorização, todo rótulo de rebelião, toda sentença de fracasso espiritual, toda influência que tenta desviá-lo daquilo que o Senhor escreveu. Nós declaramos, Pai, que nenhuma cadeia emocional é forte demais para a unção que despedaça o jugo. Nada que feriu a história deles, Pai, é maior do que a promessa que o Senhor está liberando sobre a vida deles. Em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos que o Senhor os alcance, onde quer que eles estejam, Pai.
Talvez como o filho pródigo, Pai, eles estejam perdidos, sem direção, servindo, Deus, ao inimigo, Deus, servindo aos porcos. Mas nós pedimos que o Senhor os alcance e os traga de volta. Não apenas para casa, Pai, mas para o altar. Não apenas para a nossa família, mas para o chamado do Senhor. Não apenas para perto, Deus, mas para dentro da Tua vontade. Que eles sejam salvos, Deus, por convicção interna, Deus. Que eles sejam transformados pela Tua graça, curados pela Tua presença, firmados pela Tua verdade, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós consagramos, Deus, os caminhos deles, os relacionamentos, as escolhas, as emoções, a mente deles. Nós consagramos ao Senhor. Que toda a vida deles seja marcada pelo sopro do Espírito. E que eles vivam, que eles cresçam e que eles permaneçam no centro do propósito que o Senhor designou para eles. Pai, em nome de Jesus. Tu és aquele que chama de volta. Tu és aquele que ressuscita destinos. Tu és o Deus que transforma desertos em jardins. E é por isso, Pai, que hoje, como mães, como guerreiros de oração, nós escolhemos, Senhor, descansar no Senhor e esperar no Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Nossos filhos, Pai, estão no Teu altar para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Que Deus possa abençoar teu dia, que Deus possa continuar ministrando teu coração, trazendo graça, trazendo realmente discernimento para tudo aquilo que você precisa fazer no dia de hoje. Em nome de Jesus.